E aí, gente, era Renaissance aqui. Hoje não vai ser um episódio de podcast. Tô começando, na verdade, um curso que vai ser totalmente gratuito de, da nova economia austríaca, né? Que tá espalhado em 10 livros atualmente que eu escrevi. Mas tem o livro que é de umas 80 páginas, que é só sobre isso, né? Que o título é Nova Economia Austríaca. E caso que você queira ajudar para esse curso melhorar o áudio e outras questões, também tem aqui embaixo o Pix de doações, né? Enfim, a gente vai se basear em 3 livros. Esse daqui foi o primeiro, A Nova Economia Austríaca. Ele é o menor deles. E é nele que eu coloquei 2 artigos que tem a ver com isso. Embora tenha um terceiro, mas é um livro pequeno. Mas você consegue saber o que é essa teoria, quais são as proposições principais e qual a diferença da economia austríaca anterior, né? Que existe a economia austríaca do século passado, desde da escola de Salamanca, da economia liberal francesa, depois com os austríacos, o Mises, von Hayek, mas essa visão é um pouco diferente. E usa matemática, por sinal. O que vocês vão ver que tem uma razão. Lógica proposicional de Hazard, que também é um livro relativamente pequeno, que é mais a parte de lógica matemática. Então esse aqui não é nem tanto, mas o fundamento da teoria, a base, e aqui a parte de lógica matemática que eu tenho que aumentar ainda. E o princípio econômico, que é um livro de economia um pouco maior, ele tem na Amazon caindo 900 páginas, mas fala sobre vários temas, né? Mas não necessariamente sobre os temas que são abordados aqui, mas a forma de pensar que eu uso nesse livro aqui, o princípio econômico, que vai lançar o volume 2 já já. Quando eu digo já já, a versão final vai só no ano que vem, mas talvez eu lance uma versão preliminar de umas 300 páginas até o fim do ano. Tô na página 80 ainda e vai demorar provavelmente pra terminar. Mas o volume 1 eu já terminei, já tá lançado. Enfim. Esse vídeo aqui, a primeira aula, vai ser especificamente sobre a nova economia austríaca. E o que é a nova economia austríaca? Como que são as coisas fundamentais? Embora no livro eu falei com mais detalhes, né? Então, como que nasceu essa ideia? Ela veio de um podcast, na verdade, do Sam Carroll, que é um físico, né? Que entrevista pessoas de várias áreas no podcast dele. Eu tava jogando League of Legends, né? Normalmente eu jogo ouvindo podcast. E aí teve um podcast que é desse cara aqui, que é o Brian Arthur, que é um economista. E eu fui ver, tipo, só cliquei ali, como eu sempre escolho temas randômicos ali na página do YouTube dele, do Sam Carroll, que é um físico muito famoso por sinal, a parte de física quântica e tal, astronomia. E eu achei muito interessante esse negócio, essa teoria chamada complexo de economics, né? Que é você pôr questões relacionadas normalmente à física, né? A meteorologia, para economia, que é o que é chamado de teoria do caos. Que é uma coisa que veio da física. Poincaré, no início do século passado, falou, por exemplo, essa questão que condições iniciais poderiam criar eventos de alta proporção caótica, né? O problema dos 3 corpos, ou de N corpos na física, né? Só que até o próprio Rothbard, o Murray Rothbard, acho que é um livro chamado Making Economic Sense, ele fala sobre teoria do caos na economia. Eu já sabia sobre esse tema antes de ler a visão dele, mas é basicamente a fundação do que é a nova economia austríaca. É entender que a economia tem questões de complexidade que fazem teorias da probabilidade e modelos matemáticos serem, no mínimo, limitados ao tentar analisar sistemas econômicos, né? Quais são os conceitos fundamentais de complexity economics ou economia complexa? Que é a base de tudo que a gente vai falar aqui, né? Foca nessa parte da esquerda e
na terceira parte, pra gente saber o que é a parte de complexidade econômica, né? Porque o Brian Arthur compara com a parte neoclássica de economia. E é até interessante, porque é basicamente o contrário do que a gente pensa. E até do que a economia austríaca clássica, né? A escola austríaca clássica também pensa, né? A visão neoclássica é totalmente contrária ao que a visão austríaca da economia pensa, né? Embora a gente tenha várias divergências nela em si. Mas os agentes, nós, por exemplo, as pessoas que compõem o sistema econômico, na teoria neoclássica, né? Eles são representativos, tem vários tipos distribuídos. Na complexidade econômica, eles são diversos. A economia neoclássica é em equilíbrio. É uma máquina em funcionamento contínuo, né? Com problemas definidos, com sistemas de equilíbrio de oferta e demanda, ou pelo menos buscando isso, né? É um sistema que matemática e quantidades podem ser usadas como método de prever o futuro. São sistemas homogêneos, enfim. Essa é a visão neoclássica. Que é a visão moderna, né? A visão de complexidade econômica é o contrário. Que a hipótese do mercado funcional, acho que é em português, eu acho que é market hypothesis. Enfim, efficient market hypothesis em inglês, né? Hipótese do mercado eficiente. Em todas as versões, as suas versões diferentes estão erradas em complexity economics, né? Não tem equilíbrio, mercados não são eficientes, você não consegue prever o preço de produto de ações somente pelo histórico delas. Ou seja, como o von Mises também diz, né? Probabilidade bayesiana não funciona na economia. A markoviana tem as suas possibilidades, né? Que você usa os dados atuais da economia para prever o futuro, mas a economia bayesiana, com base no histórico, é extremamente limitada até no curto prazo, especialmente no longo, né? Agentes não são racionais, que é o que a teoria neoclássica pensa, que agentes são racionais. As pessoas normalmente, ao tentar maximizar seus lucros e minimizar suas perdas, que é o teorema de von Neumann, né? Elas conseguem fazer isso com eficiência, né? Essa é a visão neoclássica, né? A gente pensa o contrário. Uma parte importante: história e caminho importam em complexidade econômica, né? Então, estudar a história, entender por que inflação é um problema, porque congelamento de preços é um problema, porque maximização de preços é um problema, porque subsídio, tarifas, impostos altos são um problema, é através do estudo da história. Tem até um livro do von Mises que você está na segunda aula, que se chama Teoria e História. E realmente, isso é extremamente importante para a gente entender como a economia funciona. Tipo, o mundo atual não nasceu numa bolha, então a gente tem que entender que a gente chegou aqui de alguma forma, né? A gente tem que estudar essa forma. E os erros que foram cometidos no passado, eu creio que o livro do Aristóteles, ou do discípulo dele, né, O Econômica, dá essa visão, por exemplo, de como a história é importante pra gente entender os erros do passado, de governantes do passado, por exemplo. E na parte de matemática, em vez de a gente lidar com quantidades e modelos matemáticos de probabilidade, a gente lida com questões algorítmicas, né? Que o Brian Arthur discute aqui, né? A minha visão vai ser usar lógica, matemática, para explicar como eventos de economia, como a economia se move. Mas também eu tenho essa visão algorítmica, como o Brian Arthur sugere. Então, no geral, pensei em complexos econômicos como o contrário do que a visão moderna pensa. Sem deixar de ser acadêmica, né? Eu vi um economista keynesiano, né? No Instagram, uma coisa assim, falando sobre como questões de lógica matemática invalidam a praxeologia de von Mises ou algo próximo a isso. Esse é um problema. Então, segundo o argumento dele, lógica matemática não funciona na economia do jeito que alguém poderia pensar. Eu discordo, e na verdade, lógica matemática
pura por si só mostra que tem problemas que a matemática não pode resolver e que tem problemas que a matemática pode resolver. E isso a gente pode aproximar de várias perspectivas, né? Mas vamos agora para essa parte que é um pouco diferente, né? Eu tô citando uma tese do Jacob Schwartz, que foi um matemático e físico, mas mais para matemático, amigo de David Finkelstein na infância, que é bem interessante. O David Finkelstein vai falar como eles estavam no metrô um dia e desenhou um símbolo um dedo na janela do metrô pra explicar as bases aí de como as coisas funcionam entre a vida real e a física, né? Que eu não vou falar aqui, mas é num paper chamado Nature as a Quantum Computer, que eu vou deixar na descrição. Então é um cara que ele tem muito visual nas suas explicações, né? E tem esse paper que eu vou deixar na descrição, que eu já falei também em outro episódio, que vai falar um pouco sobre matemática também, mas ele vai falar sobre como os vários métodos da física não foram tão eficientes quanto se pensava, né? Contrastando com um paper do Eugene Wigner, né? Mas eu vou deixar na descrição se você quiser ver. É um paper bem pequeno. Tem uma parte no final que ele vai falar que para uma grande proporção da recente matemática econômica são meras fabricações, tão imprecisas como suas suposições que elas são deixadas. Nesse paper ele vai falar muito de como a física, como por exemplo ele vai criticar a função delta do Dirac, que é assim padrão, todo mundo conhece na física. Ele vai criticar ela, ele vai criticar como é? O modelo da física que é usado para termodinâmica, por exemplo. Ele vai criticar várias questões na física que não foram tão precisas quanto as pessoas pensavam ou gostam de dizer. Até lembro de ver um vídeo de um matemático falando sobre da gringa, né? Falando sobre como alguns métodos que os físicos mostram para demonstrar seus problemas são simplesmente sem sentido ou incompletos, né? Então, essa é a visão que o Schwartz dá, né? A visão dele como matemático, né? Olhando para a física. Então, ele vai dizer que nas quais permite ao autor perder. Aqui, na verdade, está citando Keynes, né? Vista das complexidades e interdependências do mundo real em um labirinto de símbolos pretensiosos que não ajudam. Então, às vezes, você pode acabar criando modelos matemáticos que não são baseados em evidências de observação, mas apenas em teorias que você não pode provar naturalmente. Isso quer dizer que para modelos matemáticos funcionarem, eles têm que estar baseados numa teoria que funcione. E a gente tem que assumir que na economia, como são pessoas que estão lidando nesse sistema, que tem coisas que a gente não consegue prever. Então, como que você poderia prever o Covid-19, por exemplo, antes de acontecer, para você conseguir fazer uma análise preditiva da inflação antes de acontecer o Covid, que aumentou a inflação no mundo todo, na maioria dos países, né? Como você poderia prever isso? Ou que o preço do petróleo ia subir por conta da guerra da Ucrânia no começo. Depois voltou normal, mas como que se subir não, desceu, né? Como eu vou mostrar posteriormente. Como que você poderia prever isso? Então tem várias coisas que a causa não é com base nos números necessariamente. Eles são importantes econometricamente, né? Mas eles não são um fim em si mesmo, não são uma bala de prata, né? Vai dizer que os atrativos intelectuais do argumento matemático, assim como um considerável trabalho mental envolvido pelo que segue, fazem a matemática uma ferramenta poderosa de prestidigitação intelectual, um engano brilhante em que alguns são presos e alguns ainda aprendem outros. Então tem formas de você criar modelos matemáticos que funcionam e que não funcionam. Principalmente quando a gente tá falando de biologia, de química, de coisas que você precisa de experimentos, você precisa provar. Então, por exemplo, a teoria de Einstein, da relatividade, ela foi provada pelo experimento, não pela teoria.
Se uma teoria econômica ela não pode ser provada por experimentos, então tem algum problema. Se ela é só teórica. Aqui, eu vou citar aqui uma coisa contra a probabilidade keynesiana. Obviamente você vai ter que ler o artigo do Ramsey, que é o Frank Ramsey, que fala sobre essa questão. Que ele fala com muitos detalhes, né? Mas basicamente o cerne do artigo dele é dizer que as premissas da probabilidade keynesiana, tem um livro do Keynes só sobre isso, é um economista muito famoso, talvez o mais famoso dessa época, que as premissas não funcionam. As premissas, elas não funcionam no contexto da economia. Porque ela naturalmente é baseada em coisas que a gente não consegue prever com toda certeza. Ele vai dizer aqui, né? Portanto, a menos que estejamos preparados para desistir de tudo, considerar como trabalho ruim, somos obrigados a sustentar que as crenças, tem a ver com a visão de probabilidade de Keynes, podem até certo ponto medidas. Então tem questões da probabilidade que a gente pode categorizar. Então eu tenho dados assim, factuais, né? Mensuráveis com equipamentos, com satélite de meteorologia. E eu consigo prever com certa probabilidade se vai chover ou não amanhã, com base nesses dados que eu tenho marcovianos, né? Atuais e recentemente passados do sistema também. Então eu posso ter uma crença que amanhã vai chover ou não com base nos meus dados. Isso é possível. Obviamente eu sei que eu não consigo prever daqui a um mês se tal dia vai chover ou não. Porque os meus dados não conseguem, do contexto da meteorologia, no momento, fazer isso. Por uma coisa muito importante, que é chamada de entropia, ou a palavra original para entropia, que é ignorância. Entropia é ignorância do nosso sistema. O sistema se vira tão caótico, né? Tem tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo que você não consegue prever o futuro. É um sistema não linear, que é o que é definido como teoria do caos, né? E esse é o ponto que também tem que ser adicionado aqui na teoria de Ramsey, embora não cita. A teoria do caos que a gente vai ver no final dessa aula, ela mostra que a probabilidade keynesiana não tem como funcionar. Que é impossível funcionar. Além de outros problemas, mas só a teoria do caos em si já mostra isso, né? Na economia. Se quiséssemos a analogia do tratamento dada pelo Sr. Keynes às probabilidades, deveríamos dizer que algumas crenças eram mensuráveis e outras não. Mas isso não me parece ser uma explicação correta da questão. Não vejo como podemos dividir nitidamente crenças naquelas que têm uma posição na escala numérica e aquelas que não têm. Então ele está dizendo que o ato de eu tentar prever inflação, taxa de juros e coisas do tipo, com base em, obviamente, dados estatísticos, econometria, probabilidade, só que com uma crença, com um bias, uma hipótese que eu não consigo escalonar numericamente, que eu não consigo dar algo palpável, que a probabilidade na economia ela não é palpável em Keynes, que eu tentar prever a taxa de juros amanhã, podem ter coisas que não estão na minha alçada, que eu não consigo saber. Que de repente, por exemplo, numa empresa, as ações vão ser vendidas do nada, porque na mente do CEO, ele quer vender todas as ações porque ele quer fechar a empresa. Como que eu vou saber que ele vai fazer isso? Aí você pode falar que é insider trading, enfim, mas como que eu vou saber para saber isso? Eu teria que ler a mente da pessoa. Para eu saber a mudança do preço de petróleo antes da guerra da Ucrânia e da Rússia, eu teria que ler a mente do Putin. Agora vamos tentar se expressar aqui. A gente consegue ler a mente dele? Não. Então o que isso mostra? Que a gente não conseguiria prever a guerra. O que isso mostra também? Que eu não conseguiria prever que o preço do petróleo ia descer tanto naquela época, só subir. Não lembro exatamente, eu vou mostrar depois o gráfico. Então, tem várias coisas que mostram ignorância, que nessas crenças que Keynes fala e Ramsey comenta, que a gente tem muita ignorância sobre o contexto. Então, ignorância e irracionalidade é extremamente importante para nossa teoria aqui. E isso é parte de um livro do Frank Ramsey que chama Foundations of Mathematics. Ele era um cara
que era mais para matemática e lógica, mas também escreveu bastante coisa na economia, coisa também que eu não concordo. O Ramsey era bem esquerdista, né? Eu até escrevi um artigo que eu fiz resenha no Instagram, que é sobre como taxar o máximo possível sem a economia quebrar. O que o Taxad gostaria, né? Se você tivesse uma lista de pessoas pro Taxad reviver, seria o Frank Ramsey, né? E é nessa tese aqui, né? Truth and Probability, que tá presente ali naquele livro. Então, por exemplo, o que causa flutuações de preços de ações? Várias questões, obviamente. Só que eu posso, por exemplo, eu já fiz um vídeo no canal usando o Amazon Profit, que é uma ferramenta para você usar os dados históricos de ações para prever o futuro. Porém, como eu disse, por mais que eu sei usar esse método, eu sei que não vai funcionar no longo prazo. Simplesmente é impossível prever as ações das pessoas, porque é inerente nesse gráfico tá as ações das pessoas ao vender e comprar ações. Tem o BID, tem o ESC, tem o que as pessoas acham da Apple, porque as pessoas seguram as ações da Apple, porque elas acham que vai valorizar, ou porque pagam dividendos, enfim. Então, nesse gráfico está imbuído as ações das pessoas. A arte de prever os picos dessas ações está a entender como as pessoas agem com relação a uma empresa. Então, se a Apple fazer uma grande merda, as pessoas vão começar a vender as ações dela, porque elas vão achar que a empresa não vai ser tão solvível. Ela não vai ter tanta liquidez assim, aí não vai dar pra pagar os dividendos, enfim. As pessoas já vendem as ações. Tem várias questões que estão imbuídas aqui, né? O preço de commodities aqui, como falei, a queda, né? Teve uma queda em 2020 e uma grande alta em 2022. Que foi a época pós-Covid. Depois aqui a guerra. Então, você pode achar, será que a guerra na Ucrânia e Rússia, né? A Rússia sendo a maior exportadora de petróleo, né? Impactou nesse preço? Com certeza. E se a gente for ver nos últimos 5 anos, você vai ver que os picos foram maiores durante, de diferença, né, de preço, foram maiores durante o começo da guerra. Então ela causou um estresse geopolítico numa commodity, que causou também um estresse político em diversos países, também no Brasil, com o preço do petróleo. Então, tem um gás natural também. Teve uma questão também relacionada a essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pela questão de que a Rússia é um dos maiores exportadores de gás. E numa guerra, os países começam estão contra tal país, eles não vão ter mais relações econômicas. E aí você vai ter vários problemas que vão acontecer. E alguém não querer receber o gás natural da Rússia e vice-versa. Então, embora a Rússia queria continuar a parte comercial normalmente. Então, nesse gráfico aqui, não são só dados numéricos e acabou. Esses dados numéricos representam as ações de pessoas, de governos e dados geopolíticos. E muitos desses dados, eles não são previsíveis de forma bayesiana. Ou seja, usando probabilidade com base no histórico desses preços. Então, mercados não são eficientes. Se a probabilidade bayesiana não funciona para prever o futuro, mercados não são eficientes. Não são no nível máximo possível. Enfim. Aí você tá no nível. É só quando desenvolvemos a base lógica por trás que aí sim podemos corretamente interpretar os dados estatísticos e fazer que eu tenho que mudar. Inferências probabilísticas que tem uma base lógica real, concreta e que entende sobre o que estamos falando. Imagine se quiséssemos falar da probabilidade na física de partículas sem saber o que são elétrons, nêutrons, positrons, muons, kaons, pions, ou sem saber o modelo clássico de Bohr e seus desenvolvimentos modernos. Então, como consigo, por exemplo, na física funciona a probabilidade, tá? Descrever a probabilidade na física quântica, por exemplo, se eu não sei o que é
um quark se eu não sei o que é um elétron, se eu não sei o que é um nêutron, se eu não sei as bases. Como que eu posso descrever as interações entre partículas sem os gráficos de Feynman? Então, você precisa conhecer o que você está estudando para você poder analisar matematicamente. Não é só você criar um modelo teórico com base no keynesianismo, no pós-keynesianismo, teorias neoclássicas, teorias monetaristas. Você primeiro tem que entender o que é economia, como que funciona, o que é a base da economia. É a ação humana, de von Mises, né? Então a gente pode partir dessa base. Então, se é pela ação humana, então logo a teoria da probabilidade não vai funcionar. Porque eu não consigo prever as ações das pessoas e de governos, porque governos são governados por pessoas. Então, o fato é que eu não consigo prever as ações de pessoas significa que eu vou ter que criar modelos de entendimento de como grandes massas se comportam, para eu saber em que empresa investir, para eu saber o que está acontecendo na economia, por exemplo. Outro tema que é importante que eu cito no livro. Alguém pode dizer, talvez seja possível prever o comportamento de pessoas. Uma pessoa que fez isso foi o B.F. Skinner, que é um psicólogo muito famoso. Minha visão de psicologia e de neurociência, ela é mais voltada para a parte cognitiva, né? E moderna. Então, na minha opinião, Freud, Skinner, ou seja, o que você quiser, Piaget, Vygotsky, tem coisa para aproveitar de Vygotsky e Piaget, por exemplo. De todos eles você pode aproveitar alguma coisa ou outra. Pavlov, enfim. Eu falei muito sobre eles nos vídeos sobre inteligência artificial nos games. Por incrível que pareça. Nessa série de vídeos no podcast eu falei bastante sobre psicologia e neurociência, com vários artigos acadêmicos sendo citados. E até da história e tal, de aprendizado e tal. De estudos cognitivos sobre aprendizado. Uma coisa que você pode ter certeza é que muitos deles estavam errados no passado, porque eles não tinham como fazer tantos experimentos quanto antes, né? E muitas das teorias que eles inventaram, né, foram revisadas e não duraram pelo teste do tempo. Mas nesse paper especificamente, e num livro chamado Verbal Behavior, né? Esse paper chama Contrived Reinforcement. O Skinner, ele diz que talvez seria possível prever o comportamento de pessoas individualmente e populações usando uma coisa chamada Reinforcement Learning ou aprendizagem de reforço. Depois vai ser usado bastante na inteligência artificial. Você vai dizer que, por exemplo, aqui eu vou traduzir. Se nós colocarmos açúcar na comida, temos para crianças, porque elas vão provavelmente comer com mais afinco, né? Se esse comportamento, ao fazer isso, for reforçado pelo fato que a sua saúde melhorou, nós vamos recomendar isso, né? Mas nós não iremos se a importância da consequência é ter um café da manhã sair do caminho, né? E aí ele fala sobre açúcar, ele vai falar sobre várias questões aqui mais pra frente, dessa questão de que o que a gente come, tudo que a gente faz tem relacionado a recompensas dopaminérgicas, né? Que hoje em dia, por sinal, por incrível que pareça, ao contrário ao que muitas pessoas falam na internet, no Instagram, coisa do tipo, YouTube, recompensas dopaminérgicas não tem nada a ver com aprendizado. Primeiro, não tem nada a ver com aprendizado. Esse é um ponto essencial e eu falei sobre isso no Inquisitiones Ex Natura volume 2, na parte sobre consciência. É na 1 ou na 2? Um desses dois livros que eu não lembro exatamente. É um capítulo só sobre consciência. Então, não tem a ver com aprendizado e não tão importante quanto parece para qualquer relação cognitiva no comportamento. Então, obviamente, tem várias questões relacionadas a, por exemplo, drogas que causam efeitos dopaminérgicos altos no ventre striatum, no núcleo accumbens especificamente, né? Que é a mesma coisa. Praticamente a mesma área. Em partes ali da basal ganglia, né? No cérebro. Mas tudo isso não tem nada a ver com conseguir prever as ações de pessoas do ponto de vista neurocientífico. Mas antes dessa visão neurocientífica se consolidar, um cara chamado Noam Chomsky destruiu o Skinner totalmente, né? Só pra
sumarizar aqui a visão da Skinner nesse paper, surgiram reforçadores econômicos inventados com a troca de mercadorias, quando, por exemplo, uma pessoa recolheu alimentos e trocou-os por uma vara de escavação. O recolhimento foi forçado pelo bastão, que não está naturalmente conectado ao comportamento. Aí ele vai falar sobre a troca necessariamente de duas pessoas, enfim, vai falar sobre economia no geral. O arquétipo desse reforço, né? Constrito. Mas o ponto dele é que, principalmente no livro Behavior, você poderia se entender melhor. Se as pessoas entendessem melhor esse reinforcement learning, né? Apesar de reforço, você poderia ver como as pessoas se comportariam. Porém, nesse paper aqui, provavelmente talvez sejam os papers review mais importantes da história. Assim, altamente citado. O Noam Chomsky destrói totalmente a visão de Skinner. Mas ele destrói de uma forma que o livro dele se tornou, na minha opinião, é como se fosse uma diss. É tipo o Eminem fazendo uma diss contra o Ja Rule, ou o 50 Cent fazendo uma diss contra o Ja Rule, por exemplo. Ele destrói o livro do Skinner. Ele mostra categoricamente que a aprendizagem de reforço não pode ser tão importante para aspectos cognitivos. Ele explica isso de forma teórica, do ponto de vista de linguística, né, que eu não tive, que é o foco, né? Talvez ele seja um dos linguistas mais importantes atualmente vivos. Escreveu vários livros no tema. E basicamente destruiu o Skinner. E hoje a gente tem a prova neurocientífica que realmente o Skinner estava errado. Que recompensas dopaminérgicas e reinforcement learning não é tudo que parece, embora seja importante. É parcialmente importante para aprendizado, mas não é tanto quanto as pessoas pensam. Sobre a parte matemática, na parte de inteligência artificial para reinforcement learning, né? Você tem aqui os estados e recompensas de um sistema. Você tem a soma das recompensas dopaminérgicas, no caso, e você pode teorizar que tem recompensas positivas e negativas. Aqui no ponto de vista algorítmico, né? Aí você faz a soma dessas recompensas e penalidades, e você tem o que é chamado de função de valor, que é para maximizar as ações do seu sistema. Então, no resumo, isso daqui basicamente é um método de aprendizado de um sistema de inteligência artificial, usando princípios de aprendizagem de reforço, que é o que Skinner também fala, para um sistema aprender. Para maximizar, por exemplo, o Super Mario maximiza suas ações para terminar uma tela de forma bem sucedida. Então, você põe como recompensas matar monstros, não ficar parado, fazer as coisas corretas na tela, e penalidades, morrer, não conseguir pegar todas as moedas, enfim. Você tem uma função de valor com base nessa coisa que a gente chama tabela Q, né? Que é uma tabela do que um sistema deve ou não fazer. Você pode usar isso para economia também. Tem um curso no Coursera, por exemplo, que eu fiz no passado, que é sobre usa reinforcement learning para economia. Então, não creio que seja impossível. Creio que vai ter várias aplicações algorítmicas na economia, né? Mas basicamente o que Skinner estava falando é que no ser humano algo assim poderia ser usado para prever o seu futuro, né? Aqui é o que é chamado de tabela Q em reinforcement learning, né? A gente tem ST, que são os estados dos sistemas, as ações dos agentes. A gente maximiza aqui as recompensas e as penalidades, né? Que são numericamente negativas, pegando os estados atuais e os passados do sistema. Enfim, resumo, Skinner estava errado. Isso não funciona para o ser humano, embora funcione para inteligência artificial em jogos. Mas eu não, para a parte linguística, eu não creio que eles usam reinforcement learning. Eles usam outros modelos de IA, pelo que eu sei, os large language models, né? Na parte de neurolinguística, né? Também a gente fala. Que também é importante. Tudo que eu tô falando aqui tá dentro do que é chamado de nova economia austríaca. Então, neurolinguística eu coloquei porque eu acho que é importante para o que a gente pensa como neuroeconomia. Que é importante para
Assim, eu aprendi, principalmente com um curso do Robert Schiller, que no Coursera, né, que é muito importante a parte de psicologia também, né, da economia. Chamada de neuroeconomia, economia comportamental. Então a gente vai falar sobre isso também. Quais são as áreas principais para para comunicação, né? É a área de Broca, Kiswind para a área de ativa, de Wernicke. A de Broca e de Wernicke são relacionadas à interpretação e produção de fala. Com algumas delas tendo certas funções específicas mais que as outras. Tem artigos falando que tem até questões gramáticas em cada área pequenininha, da área de Wernicke, de Broca. Mas um problema que acontece nessas áreas, quando você danifica ou remove elas, é uma coisa chamada afásia. Que a pessoa não consegue produzir linguagem, ou ela entende linguagem, mas não consegue falar. Enfim, tem vários problemas relacionados a isso. Aqui a gente tem a área motora, que é chamada homúnculos, né? Que você tem a parte de controlar mão, pé, boca, várias partes aqui nessa região. A base gânglica, que junto com o cerebelo e tálamos, né? Que vai ser como se fosse um relay de comunicação entre várias áreas do cérebro, vai fazer com que a gente se movimente, possa fazer nossas funções normalmente, voluntárias. Aqui é o córtex visual, atrás aqui. Aqui na parte a gente tem o córtex pré-frontal, que é extremamente importante para raciocínio lógico e para diversas funções de resolver problemas. Tanto que se você tinha uma coisa chamada lobotomia no passado, que o médico infelizmente retirava o córtex pré-frontal com uma máquina, né? Fazia a pessoa ficar tonta, ela não conseguia mais ser uma pessoa funcional. Então, nisso a gente viu que o córtex pré-frontal é extremamente importante para tudo, né? Com relação a pensamento lógico. E aí tem o que chama de neuromarketing, né? Por exemplo, tem pesquisas que mostram que o córtex pré-frontal dorsolateral é relacionado à lembrança de marca. Tem até um curso no Coursera chamado Neuromarketing, que o professor escreveu um livro famoso nesse tema. Eu creio que é um dos caras mais famosos no tema. É um cara da Europa. Eu não lembro exatamente o país dele. Mas uma das coisas que ele fala nesse curso e mostra os artigos, né? Como o córtex pré-frontal dorsolateral tem a ver com cores de produtos e também com lembrança de marca, né? Também o giro cíngulo e o córtex lateral occipital. Como eles descobriram isso, né? Usando formas de neuroimagem, né? Usando fMRI, PET-scan, MEG. E isso tem feito muito crescer o que chama de neuroeconomia, né? Que é aplicar métodos da psicologia e da psicologia comportamental, da neurociência, para a economia, né? Eu recomendo muito esse paper porque ele resume muito o tema. Tem várias questões interessantes e eu fiz uma resenha desse paper no Instagram, né? Um resumo. Aqui também é um paper interessante que eu já citei. Eu não lembro qual livro que eu citei esse daqui. Mas eu também fiz resenha no Instagram, que é sobre várias questões da relação entre psicopatologia e neuroeconomia. Quando eu li pela primeira vez esse tema, eu não acreditei que isso aqui fosse verdade. Mas tem a ver. Por exemplo, como álcool vai mudar temporariamente as decisões econômicas de uma pessoa. Ou que como tomar anfetamina ou outros tipos de coisas podem fazer a pessoa temporariamente mudar a sua visão de várias questões como discount utility ou sensitividade no momento de comprar coisas. Então, sua dissonância cognitiva pode aumentar. Então, seu comportamento, até hormônios também. Então, você tomar certos tipos de hormônios de forma descontrolada, trembolona da vida e coisas do tipo, podem te afetar ao ponto de você tomar certas decisões que talvez você não tomaria. De comprar uma coisa online, de repente. De fazer coisas que talvez você não faria se você não tivesse essas reações químicas acontecendo que te predispõe a isso, né? Então, eu creio que essa relação existe. E é interessante. Eu fiz resenhas de diversos artigos sobre esse tema no meu Instagram. Resumos, né? Você pode achar só rolando pra baixo, né? Aqui sobre economia comportamental, né? Que é o Behavioral Economics. Tem a ver, mas não é a mesma coisa.
também alguns papers sobre economia comportamental. Esse daqui, por exemplo, com experimentos práticos com pessoas, né? Pegando várias pessoas juntas e fazendo experimentos para testar teorias econômicas, né? Então, e um ponto da economia comportamental, por exemplo, é chamado de desconto temporal, que é dado por essa equação aqui e é vista normalmente como uma função hiperbólica, né? Então, eu citei aqui um exemplo. Tem a ver com preferência temporal. Um exemplo simples seria mensurar que você quer gastar todo o seu salário agora ou guardar ele para o futuro. Porém, querendo gastar agora te dará uma satisfação imediata, embora momentânea. Ou, por exemplo, vamos supor que fizeram um teste, né? Tem um desses artigos, eu acho que é esse daqui, se não me engano, que pegaram pessoas que eram do exército nos Estados Unidos e falaram: você quer tanto de dinheiro, 5 mil, acho. Não, acho que era 20 mil daqui a tantos anos, ou você quer 5 mil agora? Dólares, né? Praticamente todo mundo escolheu agora. Porque todo mundo viu que daqui a tantos anos seria totalmente... Me dá logo essa merda agora, é melhor. Talvez se eu falasse daqui a um mês eu te dou 20 mil, elas já teriam aceitado. Só que a questão é que as pessoas têm uma coisa chamada preferência temporal, que no fim é chamada de desconto temporal. Esse desconto é esse V aqui, K é uma constante e D é a demora para a recompensa ser dada. Então, essa parte D, que é a parte mais importante, ela vai determinar o que você vai escolher na prática. Depende da pessoa, né? Mas isso aqui é uma coisa natural humana. Então, com vários testes, foi visto, né, nesses artigos que eu citei, mas nos livros eu cito mais. O próprio livro aqui do Nova Economia Austríaca eu cito mais. É mostrado que realmente esse negócio de desconto temporal é algo claro. Que as pessoas tendem a escolher coisas com um tempo menor de que vão receber, né? Aqui sobre a parte de psicopatologia, né? No entanto, evidências psicofarmacológicas também demonstram que anfetaminas administradas experimentalmente são capazes de aumentar ou diminuir o desconto temporal entre ratos e diminuir o desconto temporal em humanos, né? Então, tem como você psicofarmacologicamente, temporariamente, também com questões hormonais e coisa do tipo, né? Mudar questões químicas no cérebro que vão fazer uma tendência para a pessoa para tomar certas decisões erradas. Então, por exemplo, tem um caso legal, eu não lembro o nome, que é discutido em livros de filosofia de direito e de direito no geral, que uma pessoa, ela tava no bar, isso foi um caso de verdade, e aí tava bêbado. O cara tava bêbado. E outra pessoa que tava no bar fez ele assinar um contrato pagando acho que $1. Era uma coisa assim, um valor mínimo. Numa propriedade que valia milhares de dólares, né? Só que depois foi visto ele foi ver na justiça, realmente ele tinha assinado. Só que o argumento era que no momento que ele assinou aquilo, que era obviamente uma transação idiota, né? Que venderia um pedaço de terra por R$1, né? Por $1, né? Ou por $10, enfim. Quem assinaria isso, né? Pra uma pessoa aleatória ainda. E aí foi visto legalmente que ele não tava no seu devido lugar, né? Ele não tava em condições mentais para fazer essa decisão de uma forma lógica. Então tava bêbado, a pessoa tava bêbada, ela tava nem aí, né? Nem lembra de repente. A pessoa de repente nem lembra. Então tem essa questão de que é importante para questão de jurisprudência que a pessoa esteja sã e sua completa sanidade ao fazer decisões econômicas desse nível, né? Principalmente que envolve tanto dinheiro. Então isso aqui é muito importante. Então isso tá dentro do que a gente chama de nova economia austríaca. Então tudo que tá dentro do livro é o que eu creio que é dentro da economia austríaca. E na verdade, pra quem é psicólogo aí vai adorar isso, né? Economia comportamental e neuroeconomia mostram que a visão keynesiana da economia está errada. Se a gente basear que a economia é com base na ação humana, então todo mundo que estuda a escola austríaca
deveria estudar economia comportamental e neuroeconomia. Porque é basicamente uma prova de que você está certo. Todas essas coisas, como desconto temporal, preferência temporal, são coisas da economia austríaca. Preferência temporal de juros, por exemplo, tem um livro só sobre isso. O Mises fala sobre isso, por exemplo. Então, tem várias coisas aqui que caras da economia austríaca falaram que agora são provadas experimentalmente na economia comportamental e na neuroeconomia. Então, essas coisas são importantes para economia austríaca, não somente a nova. Esse é um exemplo de PET scan de anfetamina, como as áreas da basal ganglia ficam mais ativas, né? Enquanto a pessoa está sob domínio da substância. Só tem um problema. Um problema na neuroeconomia e na neurociência no geral. Que é o de sample. Aí vai para ver a questão de sample, né? Aí tem aqueles caras que falam, não, mas o sample não precisa, pode ser pequeno. Você pode usar métodos estatísticos. Que é o sample, né? Quando você vai fazer um experimento, tem o número de pacientes, né? Seja animais que você vai fazer experimento, pessoas. Se o seu sample for pequeno, muito pequeno, por exemplo, um experimento com o mesmo método, com 10 pacientes e com 10.000 pacientes, usando o mesmo método, estatística, tudo na análise, qual você acha que é melhor? Obviamente com mais pessoas. Porque você precisa de um máximo número de pessoas, porque as pessoas são diferentes. Principalmente do ponto de vista de biologia, essas coisas, né? Você não consegue ter resultados bons, por mais que você invoque aí Central Limit Theorem e teoremas aí de estatística. Tem um teorema de estatística que mostra que mesmo com samples pequenos, se você fazer da forma correta, né, de forma randômica, com pessoas randômicas de uma população, você consegue o sample, com aquele sample pequeno, ter uma estatística correta que reflete a opinião da população. Isso é muito feito em pesquisas eleitorais, né? Só que isso tem que ser feito da forma correta. Mas mesmo assim, se o seu sample for muito pequeno, se eu, por exemplo, entrevistar 500 pessoas, 1.000 pessoas, mas quantas pessoas tem no Brasil? 200 milhões. Quantas pessoas votam? Vamos supor que seja 120 milhões. Assim, mesmo se for por 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, é um número muito pequeno. Mesmo se você pegar um sample distribuído de várias áreas do Brasil. Então, o sample é importante. E na neurociência também. Então, se o seu sample fica pequeno, é quase impossível ter uma significância estatística prática para validar seus resultados, né? E aí, tem alguns papers, né, que eu vou citar aqui, contra e a favor. Esse aqui é do Button et al, né? Porque pequenos samples meio que tiram assim a força da força da neurociência, né? De quanto ela é. Como eu posso escrever algo que é reliable? Quanto ela é realmente algo que você pode contar com. Entende? Estatisticamente. Outro paper aqui da Nature, que é o contrário, né? Falando que o sample pequeno na verdade não é um problema. Aí vai falar aqui, né? Ele vai falar sobre o artigo, acho que é o artigo anterior. A descrição sobre a ética no artigo negligencia um fato fundamental sobre o poder, que é retorno marginais descrescentes. Cada sujeito adicional no experimento, né, produz um incremento menor no valor científico ou prático projetado com o interior. Isso implica que a eficiência é definida pelo valor projetado por animal. Sacrificado será pior com o tamanho de amostra planejado maior. Obviamente, por exemplo, se for fazer um experimento que no final o animal ele tem que ser sacrificado, né, tem que fazer uma biópsia específica, enfim. Como eu já vi vários papers que tem que fazer biópsia e tem que ter conselho de ética e tal. Vai testar um biomaterial num ovo, por exemplo, em gestação. Tem que ter negócio de ética lá e tal. E, na verdade, tudo bem, mas no contexto de neurociência, eu não creio que isso se aplica totalmente. Quando você está falando, por exemplo, para questões de escaneamento cerebral, ou acho que neuropoint recording, que você tem
um eletrodo dentro do cérebro do animal. Enfim, com todas essas questões, na minha visão, eu creio que isso não tira o problema do sample. Que tem que ser no mínimo, não muito grande, mas tem que ser substancial. Se você ter poucas pessoas no seu sample, seu experimento, se ele for relacionado à biologia, vai ter problemas. Então, não tem como fugir disso. A manipulação, design, conduta, análise e interpretação de estudos para produzir resultados mais interessantes é um problema sério, né? Tá falando da crise da reproduzibilidade, né? Então tem vários artigos, principalmente na área de biologia. A área que mais sofre disso é biologia, genética, essas coisas. De reproduzir artigos, né? Então o cara faz experimento. Café causa câncer, vamos supor. Aí outro cara vai tentar reproduzir isso. Aí não dá certo. Aí várias pessoas tentam reproduzir isso, né? Anos depois. Aí vem que o artigo não funciona. Porque você não consegue ter o mesmo resultado. Tem alguma coisa errada. Aí ele vai dizer que isso que não concorda, né? Mas estes não são causados por um tamanho de amostra pequeno. Tentar melhorar a pesquisa enquanto admite que informações de estudos serão reduzidas apenas por um bit de informação. Aqui vai falar sobre o P, né? Que é o valor P que eu já vou falar. Como iniciar uma negociação de armistício oferecendo rendição incondicional. Bom, esse valor P a gente já vai falar, mas a questão é que ele está dizendo que o problema não é exatamente a amostra, né? Talvez seja o problema seja questões estatísticas. Tem outro paper aqui que é a favor que pequenos samples, né, reduzem a replicabilidade de estudos de fMRI, que é de ressonância magnética, né, funcional. Vários estudos anteriores sugeriram que estudos de neuroimagem sofrem de uma acentuada, possivelmente fatal, né? Aqui o fatal é bem importante. De poder estatístico, que subestimando a questão de falsos positivos e tal. A questão é que se você tem um sample pequeno, você não tem relevância estatística numa população de bilhões de pessoas no mundo. Então você quer falar que para o ser humano, café causa isso. Tá, mas qual foi o grupo que você analisou isso? Que o grupo que você analisou tem um fingerprint genético base. De repente só nesse grupo que causa esse problema. Ou de repente só nesse grupo de pessoas que você fez esse estudo. Quantas pessoas fizeram? De quantas partes do mundo? De quantas pessoas participaram? Foram 500? Foram 500 mil? Mesmo 500 mil... 500 mil é um sample grande? É um sample... Acho que é até impossível. Mas para refletir bilhões de pessoas, tem vezes que talvez seja necessário no mínimo 10 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, enfim. Então, que não pode ser um sample minúsculo, né? O número de pessoas minúsculo vai fazer um estudo. Então, aqui questões da crise de reproduzibilidade, né? 1.500 cientistas sobre essa questão, né? É um questionário de várias áreas, né? Então, sobre a questão de se você conseguiu reproduzir experimentos seus ou de outras pessoas, né? E questões relacionadas à pressão para publicar e coisas do tipo, que eu não vou entrar em mérito aqui. O problema é a estatística. Primeiro, samples pequenos e métodos estatísticos falhos, como o valor P. Que, na minha opinião, é um método inútil. Por que usam? Porque é a melhor forma de você publicar um paper. Se o p-value tem menos de 0,05, basicamente o seu paper funciona, né? Embora talvez não. O pior, eu vou falar aqui, né? É o p-hacking. Entre outros métodos como a nova T-square, mas que no caso é manipular métodos realizados no paper usando p-values com o único fim de ter um paper publicado. Então, p-hacking é uma forma de você meio que ir testando de várias formas de mudar o seu valor P na parte do seu experimento, né? Então vamos supor que você coloca os dados online, tudo bonitinho, mas você vai mudando seus valores até que o valor P dá o valor para ser publicado, né? Tem um curso no Coursera, em um artigo
que é do professor desse curso, que na minha opinião foi um dos melhores que eu fiz de estatística, que é para P ou não para P, né? To P ou not to P. Até sou engraçado se você pensar, né? Mas esse professor, ele é a tese de doutorado dele, né? E que é muito boa, por sinal, é que além, não só ele, mas outros também, mas mostrou bastante como essa questão do p-value é um problema. Se realmente isso é provável. Porque, por exemplo, porque o p-value é menos de 0,05. Desculpa, ninguém consegue explicar, porque não tem explicação. Alguém falou isso e pegou. Não tem uma... Essa questão de significância estatística no p-value não é tão... uma bola de prata tão grande quanto as pessoas pensam, né? Mudando de tema, vindo de novo pra economia comportamental de Robert Shiller da vida, tem uma coisa chamada de diminishing sensitivity, né? Que é sensitividade diminuinte, né? Tem uma coisa chamada paradoxo de Ellsberg. Imagina duas ações, uma de cada empresa, que você tem informação suficiente para saber se deve ou não investir nelas. As pessoas tendem a escolher aquela que ela tem mais probabilidade, segundo o que ela conhece, né? Então, se eu creio que investir na Nvidia é melhor do que investir na McDonald's, eu vou investir na Nvidia. Se eu tiver conhecimento total de que, na minha opinião, o que eu sei é o melhor caminho, né? Aí tem uma coisa chamada que é reference dependence, né? Dependência de referência, ou reference point, na verdade. Normalmente, quando você contrata, por exemplo, um pedreiro para reformar sua casa, você busca que ele ofereça o melhor serviço. Você vai consultar online e tudo. Você precisa de uma referência de preço. Então, é uma coisa humana. É uma coisa que também está relacionada com a economia comportamental. A pessoa precisa de um reference point de preço. Então, se tal computador tá R$1.000 num lugar e 250 no outro com a mesma qualidade, então é uma coisa errada. Ou de serviço, né? Se um pedreiro tá comprando o mesmo serviço de mesma qualidade, cobrando tanto, e eu tô cobrando o triplo, por que esse cara cobra o triplo, né? Então você precisa fazer uma pesquisa de mercado, né? Entre aspas, né? Uma simples, né? Então, tem a questão, por exemplo, também como diminishing sensitivity, né? É aquela velha questão de você comprar algo R$4,79 e não R$5, né? Que você também ficaria feliz se ganhasse mais $5, tendo 15, quando o esperado era 10. Mas não ligaria tanto se o esperado fosse 500, porque 505 para 500... A questão é assim, se você ir num teste e você esperava ganhar $10 e você ganha 15, você ganhou mais do que você pensava. E R$5 para $10 é bastante coisa. É uma terça parte do valor, né? Agora de 500, vamos supor que fosse 1 milhão. 1 milhão e R$5. De 1 milhão para 1 milhão e R$5 não tem diferença. Então a sensitividade ao valor, ela diminui conforme o valor aumenta. É algo simples, é algo humano. Então a economia comportamental, ela entende isso, né? Como o ser humano funciona ao fazer relações econômicas, né? Então, de novo, preferência temporal, que é muito importante, por exemplo, para livros como preferência temporal de juros, né? É algo muito importante, né? Chamado de temporal preference. Tomar de decisões em relação ao que elas compram. Por exemplo, na inflação, você tem essa questão de que, por exemplo, as pessoas tendem a ter uma preferência para comprar coisas mais baratas, né? E no tempo que elas acham que as coisas vão estar mais baratas. Então, se ela vê, por exemplo, uma promoção em diversos tipos de produtos no mercado, ela vai lá o quanto antes, porque na temporada temporal dela, aquilo tá mais barato no momento. Então ela vai ter um custo-benefício maior se ela falar agora. Talvez ela até gaste mais do que normal, mas ela vai... Os preços estão baixos, né? Então, é a sua antecipação do presente e do futuro que determina a preferência temporal. E essa na economia austríaca, né, tradicional, o que é chamado de
referência temporal de juros e de inflação, né? O que define inflação originária, né? Outra coisa também na economia comportamental é uma coisa chamada confiança demais. Ou overconfidence. Ou quando você confia demais naquela ação que você vai investir, mas acaba sendo um problema, né? Essa é uma coisa humana, né? De repente você tem, sei lá, um gut feeling, né? Tipo, nossa, um instinto que você tem que investir nessa ação específica dessa empresa de energia. E no fim dá errado, enfim. Coisas como dissonâncias cognitivas, né? Então você pensar de toda forma totalmente irracional. Né? Você pensa, por que eu comprei essa ação aqui, sendo que não... Eu com o conhecimento que eu já tinha, já poderia ter... Não ter tomado essa decisão. Então uma coisa que na nova economia austríaca e na complexidade econômica que a gente pensa, que as pessoas agem muitas vezes de forma irracional. Isso vem também é provado pela economia comportamental. Então, tanto economia comportamental e neuroeconomia são fundamentais, são basilares para a nova economia austríaca. Outra coisa, já terminando, é economias narrativas ou narrative economics. Tem algumas teses, tem um curso no Coursera que eu te recomendo, do Robert Shiller, que é esse cara aqui, é o prêmio Nobel pela sua pesquisa na Efficient Market Hypothesis, né? E eu creio que seja um neo-keynesiano, mas tem visões bem diferenciadas de alguns keynesianos modernos. E basicamente ele inventou essa teoria. Obviamente ela existia anteriormente, talvez, mas não no jeito que ele falou. Que é você entender a economia como tendo constelações de narrativa, né? Por exemplo, uma narrativa sobre subsídio. Subsídio é uma coisa boa? Subsídio de arroz do governo? Que teve uma aplicação por causa da chuva no Rio Grande do Sul. Quais são as narrativas que envolvem esse contexto? Isso é importante para a economia? Claro que é importante. Porque como um governador, ele tem que decidir se subsídio é uma coisa boa ou não no caso de arroz. Principalmente quando a safra foi completa do Rio Grande do Sul. Pra que você vai subsidiar o arroz, sendo que o Rio Grande do Sul, na verdade, lançou informação, uma que tem evidências de que eles tinham sim a safra já coletada, a safra do ano. Mais de 80%. Então tem uma narrativa política e econômica sobre subsídio. Tem uma narrativa sobre liberdade de expressão e sobre certas empresas que têm impactos econômicos importantes, porque várias empresas estão nessas empresas. Várias empresas estão no Instagram, no Facebook, no Google, e elas anunciam seus produtos ali. Quando politicamente um país ele suspende as ações de uma empresa que envolve nas vendas de outras, como jornais, telas de notícias e coisas do tipo, pessoas que ganham dinheiro com isso, você tá tendo uma narrativa. Qual que é a narrativa sobre esse tema? Por que algumas pessoas defendem esse ato e outras pessoas condenam? Tem uma narrativa por trás disso. E ela é essencial para você entender o que está acontecendo politicamente e economicamente no mundo. Tem uma narrativa sobre impostos. Qual a sua visão de impostos? Que imposto é roubo, que deve impostar o mínimo possível ou o máximo possível? A esquerda ou a direita na curva de Laffer, né? Tem uma narrativa sobre criptomoedas, né? É uma coisa boa. Porque vários hackers tentam atacar criptomoedas. Aqui, por exemplo, provavelmente citaram Lazarus aqui, que é um grupo hacker focado também bastante nisso, né? Qual que é a narrativa sobre regulamentação de criptomoedas? E muitas das coisas narrativas tem verdade, tem mentira, tem meia verdade, tem completamente mentira, tem a deturpação da verdade. Então, por exemplo, eu não concordo com a maioria das coisas que as pessoas dizem aqui sobre a forma de regulamentação das criptomoedas. Mas eu creio que existe uma narrativa que eu tenho que entender sobre o que está acontecendo sobre a criptomoedas. Porque a narrativa não é uma teoria singular sua. Você tem que analisar
as notícias, entender o que está acontecendo. Mas não só as notícias atuais, mas também históricas. O que aconteceu na França na era pré-napoleônica na inflação? Qual que é a narrativa de inflação ali que tem impactos hoje em dia? Então, economias narrativas também é sobre estudar a história das narrativas que permeiam a política econômica de países, impérios. Matematicamente, aqui a gente tá falando sobre narrativas também. Como prever a queda do meta nessa época aqui? Era possível prever? Por que todo mundo começou a vender as ações? Depois aumentou. Até mais do que o valor histórico aqui. Por que teve essa queda e essa alta? Por que as pessoas estão valorizando o meta agora e não valorizaram nessa época aqui? Que teve até quase 2024. Até metade de 2023 não tinha voltado ao padrão que estava antes. Qual que é a narrativa por trás disso daqui? Envolve essas decisões de acionistas, né? Qual que é a narrativa sobre NVIDIA, né? Por que as pessoas gostam da NVIDIA? As pessoas gostam de comprar essa empresa. Será que os jogos são importantes nessa narrativa? Porque as pessoas estão investindo em novos computadores de alta velocidade. Qual que é a narrativa por trás disso? Eles seguem um moonwalk, eles caminham de forma randômica. É Brownian Motion, é movimentos brownianos que Einstein escreveu. Ou são as ações das pessoas que estão envolvidas nisso daqui também. E a razão por que a gente não consegue prever o futuro é porque a gente não consegue prever como as pessoas vão agir. A não ser que você consiga ler a mente das pessoas. No fim, quem consegue ter a probabilidade exata pra prever essas coisas é só Deus. Porque a não ser que você porque não é uma questão que você pode resolver matematicamente, computacionalmente. Você tem o melhor computador possível e imaginável para usar os dados históricos para prever o futuro. A questão é que a resposta não está aqui. Mas está nas narrativas, nas massas, como as massas populacionais se comportam. E é assim que alguém deve entender a economia. Tudo está centrado no que é chamado de teoria do caos. Como a gente testa que elementos econômicos são caóticos, matematicamente. É o que é chamado de expoente de Lyapunov, em que você quer saber a divergência entre duas séries temporais, por exemplo. Você tem uma série temporal aqui, que é definida por essa função, e você quer saber a diferença entre duas séries temporais. E aí você tem aqui no final essa divergência entre essas duas séries temporais, que no fim você quer calcular o quão positiva essa divergência. E quanto mais ela for positiva, mais o sistema é caótico e imprevisível. E é assim que a gente determina quanto de caos tem no sistema, que é um método que é usado para isso. Não só na economia. Esse é um dos papers, um dos primeiros que li, por exemplo, sobre esse tema, há uns anos atrás, quando eu estava indo na faculdade. Existe caos na inflação? E a questão é, sim. Esse paper, por exemplo, e outro também mostrou que existe caos na inflação. Existe, aqui na verdade, nesse paper aqui são teorias, né? Tem a parte teórica de você tentar entender questões de equações não lineares na economia. Tem questão de você entender, beleza, ok, mas como que eu entendo se tem caos ou não no sistema, né? Achando caos no PIB finlandês, deu positivo. Então, o que significa isso? É impossível, ser com dados históricos, prever o futuro. Isso daqui é a definição básica do porquê probabilidade bayesiana não funciona na economia. De novo, caos em PIB de 20 países. Investigando caos em taxa de câmbio. Também caótica. Relação de dólar para euro, euro para real, sucessivamente. Você consegue prever isso para fazer dinheiro, né? De repente você quer prever se o dólar vai abaixar e para ter uma baixa histórica, para depois ter uma alta histórica de novo e você fazer um lucro nisso. Ou se fazer relação com ien, com qualquer tipo de moeda. Mas como que você prevê isso? Se é um sistema caótico, você vai ter que entender. Porque tem um método de investimentos que se chama fundamental, né? Que você analisa
somente os gráficos para enxergar padrões. Isso funciona também. Tem métodos também algorítmicos, né, para isso. Métodos de você investigar o passado da empresa. Mas essa informação, ela ainda é limitada ao futuro, os preços dessas ações também. Então, é um sistema caótico. Aqui está mostrando essa mudança em diversos países da Europa e da Ásia, Singapura, Malásia. Enfim, essa foi a aula 1, né? No próximo episódio, a gente vai para a aula 2, sobre lógica proposicional de Hazlitt. Se você, eu não vou fazer esse curso ser pago, mas se você quiser que ele continue, né? Vou continuar postando, mas se você quiser que aumente a qualidade, tem o Pix aqui embaixo. Sim, R$5, R$1, não importa. Qualquer coisa ajuda pra eu continuar fazendo esses vídeos, que eu possa aumentar a qualidade de áudio e de outras questões com relação a ele, né? E até incentiva também eu fazer mais. Então, já também eu vou publicar o aula 2. Então é isso, até o próximo episódio.